Ok, estamos aqui na área de trabalho, então nós vamos acompanhar aqui as respostas que foram pedidas. Eu mandei um questionário dos nossos 27 alunos, 24 responderam, na realidade 23, porque teve uma aluna que respondeu 2 vezes. Então vamos às questões. Foi pedido aqui primeiro para colocar o e-mail. Nós vamos aqui não mostrar o e-mail das pessoas que responderam. Aqui nós temos o nome dos alunos. Lembrando que tem aluno aqui que é da professora Antônia, ou da professora Estefânia, Alois, por exemplo. Elois ou Luiz, não sei como pronuncia. Evelyn, Mariane, Monique, Eduardo, Rian, Ana Beatriz, são os alunos que responderam. Karina, Isabela, Leocárdio, Maria Eduarda, Micaele, Evelyn, Isabelle, Marcela, Cauã, Maria, Clara, Matheus, Murilo, João Lucas, Emily Pereira, Gabriel, Giovana e Ana Clara e Rafaela. Então são os 23 alunos. Aqui tem o nome dos pais. Foi pedido o nome dos pais dos alunos. Cadê? E aqui então a primeira pergunta. Quem acompanha as atividades na escola? 83, ou seja, dos 24 que responderam, 21 mãe que atende, né? Então a maioria são as mães que atendem os que acompanham, que passam mais tempo com o aluno fazendo as atividades. Então nós vamos falar, a maioria são as mães. Nós temos ali um que é o pai, outro aqui também que é a irmã e um que é outra pessoa. Mas a maioria são as mães. A outra pergunta era: qual equipamento tem em casa que pode usar para aula? Então a maioria é celular. Então nós temos aí o smartphone, os móveis. 20 pessoas responderam então celular. Nós temos também 12%, são 3, usa o computador, com certeza é o celular e o computador. E uma pessoa respondeu que usa o notebook. Então seria 4 pessoas que usam, além do celular, usam também o computador e o notebook. Interessante que ninguém respondeu TV, né? TV como meio de aprendizagem. Porque na realidade a gente tem essa ideia que a TV, quando você está assistindo um filme, você não está aprendendo, assistindo um desenho, assistindo uma novela. Na realidade você está aprendendo também. A gente ainda não tem essa ideia, a gente acha que aprende, que assistir um programa de televisão você não está aprendendo. Às vezes aprende coisas que não ajudam muito, mas aprende, né? Seu filho tem celular, aí você tem 62% dizendo que o filho tem celular. Esse número equivale a 15. Então, dos 23 alunos, 15 têm celular. O que a gente só precisa entender, esses celulares estão roda, talvez seja até melhor que o meu, né? Esses celulares, o meu celular, por exemplo, está uma benção para fazer algumas atividades. E o outro número aqui, 37%, que equivale a 9 alunos, não tem celular, ou seja, usa o celular do pai e da mãe. E aí, se o pai e a mãe estiver trabalhando ou sair, aí o aluno não tem como fazer atividade. Por isso que a questão de aula ao vivo é
às vezes a gente não consegue atender todo mundo. Sobre a questão da internet, das 23 respostas, ali aparece 24, mas como eu disse, uma pessoa respondeu 2 vezes. 58%, que equivale a 14 pessoas, tem banda larga em casa. 3 pessoas usam a internet compartilhada. Essa ideia é muito interessante, porque às vezes você ter a internet e você pagar sozinho, você não usa o pacote que tem. De repente o vizinho do lado também tem e não usa todo o pacote. De repente juntar os dois, enfim, essa ideia de ter internet compartilhada de repente é interessante, mas é só uma sugestão. E 7 pessoas usam os dados móveis do celular. Aqui vale um comentário. Se você usar o aplicativo da Secretaria de Educação, não gasta os seus dados móveis. Vamos para outro aqui. Qual ferramenta você usa, tem mais fácil acesso? Aqui é o pulo do gato que fala, né? Você tem, das 23 pessoas que responderam, 20 usa o WhatsApp como a ferramenta mais fácil. Então aquela ideia do professor não passar o WhatsApp para a família, essa ideia eu acredito que depois da pandemia ela vai ser superada, né? Porque é mais fácil comunicar mesmo. E no segundo lugar ali nós temos o Facebook. Facebook então é outra ferramenta que é mais usada. Interessante aqui, que o Google Sala de Aula, poucas pessoas usam. Na verdade, assim, é um número muito pouco mesmo, né? E o Google Sala de Aula é uma ferramenta interessante, mas nós não temos facilidade para usá-lo. Talvez seja a questão de ter poucos computadores. Na questão, você tem aí a pergunta, se vocês têm algumas sugestões das aulas, nós temos aqui 15 pessoas responderam, um respondeu não. A sugestão, estudar tabuada, situação, problema, ortografia e conjunções de verbos, dar continuidade ao que estamos sendo estudado de forma mais fácil, não, vai ser cada vez mais difícil, tá? O ensino é assim, cada vez que você vai aumentando, aprendendo mais, você adquire novas técnicas para você aprender, mas você vai aprender coisas cada vez mais complexas. Não dá, por exemplo, você chegar aprendeu até o número 10, aí depois você volta a aprender o número 5, não, você tem que dar continuidade. Mas para dar continuidade, é claro que você tem que aprender as lições anteriores. Então, assim, nós estamos aprendendo, né? Aqui um comentário de uma mãe. Assim como muitas mães, tenho outros filhos e muitas dificuldades por estar trabalhando e também fazendo faculdade. Não consigo dar conta de fazer as atividades. Aqui ela citou o nome do aluno, vamos apagar aqui para ninguém ver. E com os irmãos, porque é um conteúdo totalmente diferente do outro. Ela está dizendo que ela tem outros filhos e cada um está numa série, então os conteúdos são diferentes. Aí dá a sugestão, seria mais confortável se seguisse a rotina do livro, porque eles já estão acostumados e conseguem fazer sozinhos, precisamos apenas de um pequeno auxílio das mães. Eu entendo essa preocupação das mães que têm outros filhos, estão em séries diferentes, né? Eu sei que é difícil mesmo. Mas nós vamos ter que fazer aí, encontrar um jeito, também não existe uma receita pronta para que a gente possa atender da melhor forma possível todas as crianças, todos os filhos, todos os alunos.
Seria bom voltar às aulas normalmente. Outra sugestão. Acho que as lições teriam que ser feitas de forma que seria passado na sala de aula. Estudar gramática e tabuada. Aqui um aluno falou assim, ó, a explicação do professor eu não consigo entender. Deve ser esse aluno que me deu lá 4 na avaliação. Eu sugiro que com a relação às atividades seja... Deixa eu só voltar aqui. Por isso que eu acho interessante você, além de escutar o professor, você também assistir outras aulas. Então, por exemplo, tem um vídeo lá que fala sobre o porquês. Então, o professor Iristeu falando sobre os porquê. Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. Aí você assistiu o vídeo do professor, você não entendeu, ficou com dificuldade, vai para outro professor explicando, tem um monte no YouTube. Ou procura no seu caderno, quer dizer, você tem que, não pode ficar apenas com a explicação do professor, porque eu sei mesmo, tem aluno que não me entende. Né? O professor não consegue, às vezes, a linguagem que o professor fala, ele não consegue atingir todos os alunos, nem todos os alunos entendem. Por isso que, às vezes, na sala de aula, a gente pede para o outro aluno falar aquilo que o professor já ensinou. Aí o aluno fala e, de repente, aquele outro aluno acaba aprendendo com a explicação do colega e não com a explicação do professor. Por isso que é importante você assistir o mesmo assunto, várias pessoas falando, né? Não estou tentando justificar, não. Eu agradeço aí o comentário, mas talvez a saída seria essa. Você ouvir outros alunos, outros profissionais falando do mesmo assunto. Aí quando você vai ao médico, o médico dá uma receita e você fica assim meio desconfiado. Aí você vai no outro médico. Gostaria que tivesse aula com os livros que os alunos têm em casa, fornecido pelo 4º ano, e que corrigisse as lições. Aí, isso é o desejo da mãe, né? Aí ela vem a sugestão. O professor grava os vídeos explicando a lição e fala para o aluno que está na página tal. E depois grava outro vídeo fazendo a correção. Os alunos iriam conseguir acompanhar mais. Esse negócio de fazer o que quiser, eles nunca fazem nada e a gente nem sabe por onde começar. Tá? Anotei aqui a sugestão, tá, mãe? Aqui, continuar com as lições pelo WhatsApp, como está sendo, sugiro usar os livros que temos em casa. Porque, na realidade, essa questão dos livros, eu entreguei, não sei se eu fiz certo, mas acho que fiz certo. Eu entreguei todos os livros para os alunos, então vocês têm um monte de livros em casa. E tem, por exemplo, até o livro do EMAI. Então, o que eu sugiro? Assim, o professor gravou um vídeo falando sobre, vou dar o mesmo exemplo, falando sobre porquê, os porquês. Procurem nos livros de vocês, que com certeza vai ter esse assunto. O professor falou sobre produção de texto. Procura nos livros de vocês que tem aí, que tem sobre esse assunto. Então, todos os vídeos, todas as aulas que o professor está fazendo, tem sim nos livros que foram entregues em casa. Outra sugestão, multiplicação e divisão. Nós temos essa semana, vamos trabalhar sobre isso. Tabuada, números pares e ímpares. Esses números pares e ímpares nós não trabalhamos ainda, hein? Gostei da sugestão. Que o ensino fosse igual ao da escola. Aqui eu pedi uma nota. De 1 a 10 dá a nota do atendimento para o professor. 8 alunos colocou 10, que chique, obrigado. 9 alunos colocou 8. 1 aluno colocou, 8 alunos colocou 10, 9 alunos colocou 9, 1 aluno colocou 8, 3 alunos colocou 7 e 3 alunos colocou 6. Aqui a avaliação da mãe para o filho. Pelo que seu filho aprendeu no primeiro bimestre, dê uma nota. Lembra que você ajudou. 0 colocou 10. Gente, será que é isso? 9 alunos, 6 alunos colocou 9, ou seja, o aluno merece a nota 9. 7 alunos, nota 8. 5 alunos, nota 7. 1 aluno, 6, 1 aluno 4, 2 alunos 4, 1 aluno 6,
um aluno 5, 2 alunos 4 e um aluno colocou 3 e um aluno colocou 2. Aqui tem uma pergunta que eu acho muito interessante. Qual a maior dificuldade em ajudar seu filho ou filha a estudar nesse período de isolamento social no primeiro bimestre? 37 mães, que corresponde a 9 mães, colocaram falta de tempo para ajudar meu filho a estudar. Vai aparecer aqui em cima no card, nesse izinho aí, vai aparecer um vídeo que eu gravei dando algumas dicas. Talvez, se você seguir essas dicas aí, talvez possa ajudar, hein? 16,7, equivale a 4 mães, responderam assim: falta de recursos, internet, computador, celular, etc. E 2 mães responderam: eu tenho pouco estudo e não consigo ajudar meu filho nas atividades. Olha, foi sugerido já para a direção da escola para a gente ter na escola, a gente ter uma escola de pais. Essa foi uma sugestão que teve do início do ano. O que seria essa escola de pais? Essas mães, pais, irmãos, que não é diferente do EJA. Não estou falando de EJA, não, de estudar à noite todos os dias, não. Mas que criasse um recurso, um mecanismo para que a gente pudesse atender os pais em horários diferentes, né? Em grupos pequenos ou em grupos grandes, com aulas mesmo. Seria uma escola de pais, e aí conseguiria superar e trabalhar diversos assuntos, né? Inclusive a questão de estudo mesmo. E talvez agora com esse período que a gente está aprendendo a estudar e ensinar à distância, a gente pode usar esses recursos. E aí tem outras perguntas. Eu não consigo acessar o aplicativo da escola. O ensino de hoje é diferente. Deixa eu ver o que a pessoa respondeu aqui, dizendo que o ensino de hoje é diferente. É o verde. É o verde? É. Esse verde aqui. O ensino de hoje é diferente do que eu aprendi, mas o pouco que aprendi tento ensinar a minha filha da melhor maneira possível. Foi uma resposta de uma mãe. Falta de tempo. O que essa pessoa escreveu aqui? Vamos ver. Falta de tempo. Exigência das atividades das quais ela não está acostumada. Isso é uma aprendizagem para todo mundo, né? A outra questão que foi perguntada, estou pensando em usar o WhatsApp, o YouTube, o Google Sala de Aula no segundo bimestre. Preciso de sua opinião. Aqui tem umas respostas interessantes. 37%, que equivale a 8 alunos, responderam assim: vamos continuar somente com o WhatsApp e o YouTube. Se deu certo até aqui, por que mudar? 29 alunos responderam: para mim está ótimo, consigo acessar todas as consigo acessar os 3 sem problema nenhum, né? Ou seja, o WhatsApp, o YouTube e o grupo Sala de Aula. E 29,2% respondeu que eu gostaria de ter aula ao vivo, não importa se for pelo Facebook, YouTube ou qualquer outro aplicativo. E eu perguntei, eu perguntei, se fôssemos ter aula ao vivo diariamente, 1 ou 2 vezes por semana, qual horário seria melhor para você? Das 9 às 10h30, 33% dos alunos, que equivale a 8 alunos, responderam que das 9 às 10h30.
6 alunos responderam das 7 às 8h30. Talvez não, quase certeza, esses 8, depois eu vou verificar, esses 8 alunos, esses 6 alunos que responderam, são os alunos que não têm celular. Então, para você ter aula ao vivo, precisaria do celular. Se o pai sai para trabalhar, como é que vai ter aula durante o dia? Então, teria que ser à noite. Mas aí tem aqui os pais, de repente, à noite está cansado, aí não consegue, enfim, é toda uma situação aí. E 29%, ou seja, 7 alunos gostariam de ter aula à tarde. Na realidade, o que eu percebo é que os alunos entram em contato comigo, as mães, mais no período da tarde. Ou seja, a nossa turma é de manhã, mas os alunos entram mais no período da tarde. E um número aqui que vale, que eu não posso, 3 pessoas responderam assim: não tenho condições de ter aula ao vivo, por diversos motivos. Não gosto, não tenho internet em casa, meu celular não é bom e etc. Então essa foi o retorno que eu estou aí colocando para os pais. E nós, em cima dessas respostas, nós vamos aí procurar o melhor caminho para a gente ter aí o segundo bimestre com maior sucesso.